Satisfação reunir um time tão qualificado hoje para discutir um dos temas, né, mais relevantes que nós temos hoje, né, relações coletivas de trabalho e a segunda onda do Covid-19. Aqui poderia até perguntar, viu, Gabriela e Juliana, é a segunda onda, ainda é a primeira, ou já entramos numa terceira, já estamos indo para uma terceira, né? É uma situação difícil e como isso impacta na questão trabalhista, né? Então, vocês reunirem aqui o Dr. João Roberto Gotardo, o Dr. José Roberto Squinello, o Dr. Newton dos Anjos, é uma oportunidade muito grande para os associados da Italcam, mas não só. Esse evento é aberto, então não necessariamente o associado participa, né? Veja como somos democráticos, né? Então, o associado e todos aqueles que estão nos acompanhando. E depois o evento também ele é disponibilizado no YouTube, no canal da Italcam. Então, é uma oportunidade de quem não conseguiu assistir ao vivo e fazer a pergunta, né? Isso é a vantagem do ao vivo, que você pode perguntar aos nossos palestrantes, mas pode depois assistir. E eu gostaria também de parabenizar a Gabriela e a Juliana pelo engajamento no núcleo de relações de trabalho. A Gabriela já estava como coordenadora, a Juliana veio um pouco depois, e as duas estão fazendo aí uma dupla fantástica aí, de webinars, de temas interessantíssimos, que são temas que eles vão além, né, do direito do trabalho. Quem pensar o direito do trabalho, isso é a sociedade, né? É o ambiente empresarial, é o nosso dia a dia. Então, eu agradeço muito a vocês. A Câmara Italiana, para quem não conhece ainda, é uma instituição centenária que tem esse comprometimento com o negócio, com a indústria, a agricultura e o comércio, e essa aproximação Brasil-Itália, né? Por exemplo, o doutor Squinello, né? A origem, né? Todos aqui, de certa forma, acabamos tendo aqui uma relação. E dentro da Câmara Italiana, nós temos o Comitê Jurídico, que é dividido em núcleos temáticos. Então, são diversos temas, cada advogado busca aquele núcleo que tem afinidade, que é o seu dia a dia de atuação, e o conjunto da obra faz com que o COJUR seja esse ambiente plural de discussão de temas relevantes do dia a dia da sociedade e do direito. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aos nossos convidados, os nossos palestrantes, e imediatamente eu passo a palavra à Gabriela para que dê início aos trabalhos. Todos muito bem-vindos, grazie mille e um bom evento a todos. Com grande satisfação que eu estou hoje aqui com vocês, né, que os nossos convidados aceitaram gentilmente, né, o convite para participar desse evento, né, a Relações Coletivas do Trabalho, segunda onda do Covid. Não sabemos se é a segunda realmente, se haverá outras, esperemos, né, estamos na esperança de que não haja outras, mas de qualquer forma, gostaria de agradecer, né, a oportunidade que foi aberta pela Câmara Italiana, pelo presidente Graziano, que sempre apoia os eventos do Comitê Jurídico, saudar nosso querido presidente, Vicente Bagnoli, que tem trabalhado em favor do desenvolvimento dos núcleos jurídicos, estimulando a produção de eventos, promovendo bons debates, trazendo temas atuais e relevantes, que são de interesse dos empresários que estão vinculados à Câmara e da sociedade em geral, como ele bem pontuou. Gostaria de saudar os nossos ilustres palestrantes, João Roberto Gotardo Júnior, José Roberto Squinello e Newton dos Anjos, experientes profissionais que estão dando um pouco do seu tempo aqui, do seu conhecimento, conhecidos no mundo empresarial, no mundo corporativo, e é realmente uma honra tê-los aqui. Eu agradeço muito o fato de terem aceitado aqui o nosso convite. O nosso núcleo, que é o Núcleo de Direito do Trabalho, ele também está representado aqui pela minha colega Juliana Nunes, que é advogada, né, é também uma grande colaboradora do núcleo. Como disse o Vicente, ela entrou mais recentemente, mas tem trabalhado fortemente, né, para que a gente possa produzir aqui os eventos. E a escolha do tema deve-se ao fato de que entendemos que essa segunda onda, assim chamada segunda onda, ela é mais severa do que a primeira onda. E ela colocou um desafio muito grande para as empresas, que, por um lado, precisam atender
as questões, precisam estar atentas às questões da saúde dos seus empregados, né? Tenha o dever de ter um meio ambiente do trabalho saudável, mas, ao mesmo tempo, as empresas precisam manter-se saudáveis, elas precisam, economicamente, estar saudáveis para dar continuidade aos seus negócios. E hoje nós sabemos que há em vários setores, né, há uma certa dificuldade, né, até pelo fato de não se poder abrir, né, de alguns estabelecimentos terem ficado fechados. Então, nós achamos que o assunto é extremamente relevante, né, para este momento, né, nós entendemos que os profissionais podem aqui ajudar-nos, né, a apontar soluções, clarificar, né, aos nossos ouvintes o que está acontecendo, são todas pessoas de mercado, né, e a ideia do núcleo, né, eu já aproveito a oportunidade para fazer o convite que aqueles que se interessarem se filiem à Câmara Italiana, que está sendo muito ativa, está promovendo vários debates, é uma Câmara muito atuante, e o seu núcleo jurídico é também bastante atuante, e no nosso núcleo nós não temos só pessoas da área jurídica, nós temos também os profissionais de RH, que muito contribuem e que sabem, estão ali no dia a dia, né, lidando com esses grandes temas, com esses temas ligados às relações coletivas e às relações de trabalho, de forma geral. Então, a ideia nossa é fazer essa discussão via webinar, né? Basicamente, entender como as empresas e quais os espaços que as empresas estão encontrando para cuidar da saúde dos seus trabalhadores e para dar continuidade ao seu passar por esse momento, que para alguns segmentos é um momento mais dramático, né? Se os sindicatos estão abertos à negociação, como estão sendo feitas essas negociações, essa é a ideia do nosso debate aqui, sem mais delongas, né? Eu vou apresentar e em seguida passar a palavra para o João Roberto Gotardo, né, que eu já desde logo agradeço muitíssimo pela presença nesse nosso evento. O João Roberto Gotardo é gerente de produção da Corteva AgriScience Brasil há mais de 10 anos, é engenheiro agrônomo, graduado na Universidade Paulista, Estadual Paulista, Unesp, no campus de Jaboticabal, é especializado na área de produção e tecnologia de sementes, na UFLA, Universidade Federal de Lavras, de Minas Gerais, e tem especialização na área de proteção de plantas, pela Universidade Federal de Viçosa. Ele já atuou como gerente de marketing para a marca Pioneer e gerente de produção de sementes básicas de milho na Dupont, do Brasil. É um experiente negociador, um gestor, né, bastante experiente. Ele também trabalhou na Monsanto do Brasil. Então, agradecendo ao fato de João Roberto ter aceito o nosso convite, eu dou a ele a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Gabriela, da Câmara Italiana, né, e ter a oportunidade de compartilhar com vocês algumas experiências nossas, né, com relação às relações de trabalho, principalmente do agronegócio e nesse momento de pandemia, tá? Então, acho que esse é o principal objetivo. Eu tenho uma apresentação bem breve aqui de algumas ações que a gente está fazendo, né, para propiciar um ambiente de trabalho seguro para os nossos funcionários, e isso depois reflete diretamente na relação de trabalho que a gente tem com os funcionários e com as outras instituições. Então, vou compartilhar aqui rapidinho. Acho que conseguem já visualizar, né? Então, eu acho que coloquei aqui o tema do nosso webinar, né? As relações coletivas de trabalho e a segunda onda do Covid. Um ambiente de trabalho seguro, né, colabora com uma boa relação trabalhista, né, em todos os aspectos, seja os funcionários, seja essas relações com as instituições. E o agro, talvez dentro dos segmentos afetados pela pandemia, né, foi um segmento que não parou, né? Acho que a frase "o agro não para", a gente viu espalhada para o Brasil, para o mundo inteiro, e com a gente não foi diferente, né? Com a gente não foi diferente. Nós temos as unidades de produção, né, especificamente de milho, aqui em Tumbiara, em Formosa e no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa. E desde a primeira semana de pandemia, início de março ali,
nós ficamos parados uma semana praticamente para readequar toda a nossa estratégia, entender as medidas preventivas que a gente ia trabalhar dentro da unidade para proporcionar um ambiente seguro, né? A partir desse momento, a gente estava em safra, então nós tínhamos que continuar trabalhando, né? E fizemos algumas medidas preventivas. Eu vou passar rapidamente o que a gente fez na unidade de Itumbiara. Isso se aplica para todas as outras unidades da Corteva, até em graus diferentes, porque Corteva, além das unidades de produção de sementes de milho, soja e sorgo, ela também tem unidade de crop, né? Crop protection, que é em Franco da Rocha. Então, é mais complexidade quando você trabalha com defensivos agrícolas, tá? Mas todos, né, com foco principal na segurança dos trabalhadores, tá? Aqui, rapidamente, como a gente controla, né? Então, numa pandemia, a gente precisa saber de quantos funcionários a gente tem ativo, quantos são efetivos, o estado de cada funcionário, se o funcionário ele está afastado, se ele não está afastado, e se ele está afastado, se é o motivo COVID ou não é COVID. Então, nós temos uma ferramenta que todos os dias, às 7 horas da manhã, a gente dispara, né, um e-mail, e isso é consolidado. Então, eu sei o status todo dia, 7 horas da manhã, e se eu quiser também, em 3 momentos do dia, eu sei o status de todos os nossos funcionários, tá? Então, isso é muito importante, uma ferramenta super bacana que a gente tem, né? Que é um dashboard que a gente acompanha a situação de todos os nossos funcionários. Aqui, algumas medidas que a gente acabou tomando, né? E são situações que a gente fez, né? Primeiro, a gente trabalhou nos planos de ação que a gente tem, setando a questão de percentual de faltas de trabalhadores, né? Então, a gente tem, percentual de falta, e cada percentual starta um gatilho de uma ação, tá? Seja reposição do funcionário, seja contratação de empresas terceiras, seja o que for, são ações mitigadoras para alguma eventualidade do aumento do número de faltas. Outra coisa importante é definir quem que é essencial, né? Num escritório, talvez 100% das pessoas podem trabalhar remoto, né? Numa unidade de produção, não. O operador, ele tem que todo dia trabalhar, porque ele tem que processar aquela semente. Então, nós fizemos isso, nós temos esse controle de quem precisa necessariamente ir para a unidade. E dentro desses funcionários, a gente controla isso e, dentro do possível, quem pode fazer o trabalho remoto, a gente opta pelo trabalho remoto, tá? A questão de transporte de trabalhadores, então a gente fica muito preocupado com os decretos, né? E hoje os decretos, eles são muito complexos, né? Porque você tem um nível federal, você tem um nível estadual, você tem um nível municipal. E imagina, por exemplo, nós na atividade de campo, nós trabalhamos em 50 municípios. Então, você tem que ficar ligado no decreto de cada município. Então, a particularidade de cada município, a gente tem um farol de monitoramento dos decretos e a gente, se tiver algum detalhe de um decreto de um município, onde tem uma lei específica, para aquele município, a gente atua e atende a legislação do município. Tá? Então, é um trabalho bem ferrenho aí que a gente faz e um controle muito bom que a gente faz. Aqui algumas adequações, acho que todas as empresas adequaram, mas principalmente refeitórios, né? Então, por exemplo, a gente tinha um refeitório que tinha um giro de 150 pessoas por turno ali de refeição, né? E com a pandemia, nós tivemos que adequar os refeitórios e abrimos mais 3 refeitórios na unidade, porque a gente tem que respeitar a capacidade máxima de cada refeitório, né, e o distanciamento entre as pessoas, tá? Então, isso é um trabalho bacana que a gente faz, associado à parte de asepsia, né? Então, a cada 2 horas o pessoal passa limpando maçaneta, limpando as superfícies de escritório, de processo. Então, várias medidas de profilaxia também que a gente faz,
Aqui também a questão da identificação, então aqui, por exemplo, um caminho de um refeitório, a gente tem ali os pezinhos ali, né, onde as pessoas têm que ficar distanciadas umas das outras 2 metros, então isso é muito bacana. Outra coisa que é legal, associada às questões institucionais, é o contato que a gente tem com os órgãos, né, municipais. Então, vou só exemplificar uma situação aqui. A gente tinha um decreto municipal que ele não era claro se a gente poderia servir refeição, né, usando as luvas plásticas, né, seguindo todo o distanciamento ou não, ou a gente tinha que usar, servir o prato feito, né? Então, quando você pensa num número pequeno de pessoas, é mais tranquilo, né? Se tem 10 pessoas, você serve para 10, mas imagina 800 pessoas. Então, nós pegamos, chamamos o pessoal da vigilância sanitária, o pessoal olhou toda a forma que a gente propôs, né, de metodologia, chegou no refeitório, álcool nas mãos, calça, luva plástica, entra na pista distanciada, a pista de refeição, o número máximo de pessoas dentro do refeitório, enfim. E a gente teve a validação da vigilância sanitária, e no decreto seguinte, decreto municipal que foi reeditado, eles contemplaram essa situação das empresas. Então, negócio bacana, que poderia ser um custo a mais, uma logística muito complicada, que a gente conseguiu também mediar junto aos órgãos municipais, tá bom? Aqui, só para vocês terem uma ideia, que a unidade como um todo, a nossa unidade tem praticamente 20 hectares, né? E a gente também tem departamentos separados, a unidade de semente matriz, a produção e o laboratório. Então, dentro desse universo de 800, 850 pessoas, a gente segregou os setores, né? Então, quando a gente segregou os setores, a gente fez justamente para evitar um surto, né, que poderia ter um departamento e ele contaminar outros departamentos e outras áreas, tá? Só um histórico, assim, bem rapidinho, né? Desde o começo da pandemia, da primeira onda, da segunda onda, nós, dentro da unidade, a gente nunca teve nenhum surto. Então, quando a gente identifica alguma pessoa com suspeita, né? Se ela está gripada, ou se ela teve contato com uma pessoa que teve Covid, alguma coisa assim, a gente afasta. Afasta e faz um trabalho muito bacana, que é de teleatendimento, né? Então, 10 pessoas afastadas, a equipe de medicina do trabalho, eles fazem um contato diário, né, para ver, a pessoa foi afastada? Foi. Fez teste do Covid? Fez. Deu positivo? Deu negativo? Se deu negativo, você está bem? Né? Não, estou com um sintoma gripal ainda, tal. Não, então você vai ficar mais 5 dias para completar 14 dias, e aí você volta ao trabalho, né? Deu positivo? Deu. Opa, você já procurou o serviço médico? Como é que você está? Todo dia o pessoal da área de medicina faz tracking com todos os nossos funcionários, né? Então, isso eu acho que para a relação de trabalho, é super bacana, por quê? Porque dá confiança do funcionário com relação à empresa. A seriedade, o cuidado que a empresa tem com o funcionário, né? Então, acho que isso é uma coisa muito bacana nesse acompanhamento e esse valor que a empresa tem junto aos funcionários, tá? Além disso, a gente faz todas as campanhas de conscientização, né? Então, se você pegar os históricos que a gente tem de casos positivos, não dá para afirmar 100% que as contaminações foram todas externas, né? Mas talvez 99,95%, sim. Então, porque o que a gente vê é um trabalho muito forte dentro das unidades produtivas, de conscientização, asepsia, procedimentos, mas fora das unidades produtivas, infelizmente, as pessoas acabam abusando, né? E aí a gente tem um trabalho de conscientização, falando das pessoas respeitarem dentro e fora do trabalho, se cuidarem dentro e fora do trabalho. Então, acho que é muito bacana também esse aspecto, tá bom? Aqui eu vou deixar para depois as perguntas, mas só queria fechar, né, falando um pouquinho, voltando ao tema, que são as relações de trabalho na segunda onda do Covid.
Nós estamos aí, né, há mais de um ano e 2 meses já com a pandemia, e eu acho que o segredo das empresas em continuar produzindo e respeitarem toda a legislação é um bom relacionamento com as instituições, né? Seja sindicatos, né? A gente tem Itumbiara, basicamente, é ligado ao sindicato da parte alimentícia, a gente tem um contato muito bacana com eles, e seja corporativamente com outras federações, né? Então, a Corteva acaba fazendo acordos sindicais com outras federações. E nesse momento de pandemia, eu vejo que os sindicatos eles estão muito conscientes que o papel principal do sindicato, no agro principalmente, aqui que a gente tem mais contato, é a manutenção do trabalho, né, dos funcionários. Então, acho que esse é o ponto bacana, que pela Corteva e pelo agro, eu acho que está indo super bem, as relações são super saudáveis e a gente tem uma relação bem construtiva nesse sentido, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês muito rapidinho e depois eu fico aberto às perguntas no final. Obrigado, Gabriela. Nós aqui agradecemos pela sua exposição, para perceber que a empresa realmente se preocupa com a saúde dos seus empregados, como você pontuou também, consegue ter um bom relacionamento institucional, inclusive com sindicatos. Há perguntas aqui em que eles formulam mais em detalhes, mas depois você terá a oportunidade de responder. E agora eu passo a palavra para a Juliana, para que ela faça considerações e apresente o nosso próximo palestrante. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Juliana, como a Gabriela já me apresentou, eu faço parte do Núcleo de Direito do Trabalho da Italcam, que é um prazer para mim. Sou associada sênior do Campus Melo. Como o João comentou na apresentação dele, a gente viu realmente que os sindicatos acabaram ganhando, o direito do trabalho e os sindicatos acabaram ganhando um protagonismo, né, nessa pandemia, nesse momento de crise, frente à necessidade de negociar alguns pontos. Empresas que cresceram e acabaram negociando um reajuste superior, ou empresas até que se viram em dificuldades financeiras e, para evitar demissões coletivas, acabaram tendo que negociar alguns pontos, e não necessariamente nesse sentido, mas no sentido de a gente atendeu muitos clientes que queriam adotar o modelo híbrido, como fazer, se precisa envolver o sindicato ou não. Então, assim, talvez customizar um pouco através de um acordo coletivo, adequando a realidade do seu negócio, e é o momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, o modelo híbrido, o trabalho remoto, os benefícios que são pagos no trabalho remoto, enfim, vários pontos que acabaram sendo submetidos ao sindicato e que a gente viu que se mostraram bastante abertos, né, a essa discussão, e que foi bastante produtivo. Acho que é um momento de reinvenção para todos nós, advogados e as pessoas de RH, enfim, que tiveram que ter esse contato com o sindicato. Então, no gancho desse meu comentário bastante breve, eu vou apresentar para vocês uma pessoa que tem 42 anos de experiência em relações sindicais, que é o Dr. José Roberto Esquinelo, que ele me pediu para chamá-lo. Ele é administrador de empresas também, ele tem especialização em RH pela FGV, também é advogado, também tem especialização em direito do trabalho e processo do trabalho. Como eu falei, ele tem experiência de 42 anos em relações sindicais, ele é coordenador da Comissão de Negociações do Setor Químico do Estado de São Paulo, chama SEAG 10, ele vai falar para vocês brevemente o que é, e a gente também convidou ele para trazer um pouco da experiência dele nesses últimos 12 meses. Por favor. Obrigado, Juliana. Queria agradecer a Gabriela pelo convite, agradecer a Italcam pela iniciativa, antes de mais nada. Dizer que é um prazer falar um pouco da experiência da gente, mas é um prazer maior trocar experiências aqui com o grupo, e provavelmente depois com o grupo de perguntas a gente vai crescer um pouco mais na área aí. Eu vou também começar com uma abertura aí, com uma apresentação, para a gente poder se pautar um pouco.
Vamos lá. Bom, eu não combinei nada com o doutor Vicente, mas também concordo com ele. Eu já fui subversivo aqui no tema, né? Relações coletivas de trabalho na pandemia. Para esta área, relações trabalhistas, relações coletivas de trabalho, eu acho que é muito mais apropriado, nesse momento, a gente falar sem nenhuma divisão, porque o que a gente teve desde o início de março até agora foi ações continuadas dentro dos mesmos problemas que se apresentaram desde desse início dessa famigerada pandemia, né? E então eu não sei como se colocou a interrogação, se estamos numa segunda onda, se já passamos da primeira. Então, genericamente, nós vamos falar de relações coletivas de trabalho na pandemia. Para que a gente possa se situar, para que todos que estejam nos assistindo se situem no mesmo contexto, eu vou falar um pouco, rapidamente, sobre CEAG-10. Porque, na verdade, o que eu vou discorrer hoje vai ser em cima de todas as ações que a CEAG-10 tomou desde o início dessa pandemia, na verdade, né? O CEAG-10, na realidade, CEAG é a Comissão de Estudos e Assessorias do Grupo 10. O Grupo 10 nada mais é do que aqueles famigerados grupos que a CLT define como Grupo 1, Alimentação, Grupo 3, Construção Civil, e Grupo 10 é o setor químico como um todo, o setor de todas as indústrias que estão na cadeia química. De todas as indústrias que estão na cadeia, todos os segmentos da cadeia química, a CEAG-10 hoje contempla ou congrega 10 desses segmentos. E ela se formou em 1979 para fazer frente às ações que naquele momento aconteciam, principalmente no ABC, em termos de organização dos sindicatos de trabalhadores para a negociação, para a reivindicação, para as greves, por exemplo, e a desorganização que se encontrava naquele momento, então, o lado patronal frente a essas colocações, até porque tudo era tutelado muito mais ainda do que hoje pelo Estado, né? E as empresas e as suas representações viviam aí dentro de um berço esplêndido, dentro de um conforto nessa seara. E naquele momento se precisou se organizar, e a CEAG-10, em 1979, e até hoje, mantém o mesmo formato. Ela é composta por indicação de profissionais da área de recursos humanos ou da área jurídica de empresas. Essas indicações são feitas pelos sindicatos patronais. Cada sindicato patronais indicam para compor a CEAG-10 3 membros efetivos e 2 membros suplentes, e tem como objetivo principal desenvolver estudos e proporcionar subsídios aos sindicatos patronais para desembocar, evidentemente, nas negociações coletivas com os sindicatos profissionais. Os principais papéis e responsabilidades estão aí elencados, mas, na verdade, todos eles convergem para uma finalidade, que é a negociação coletiva direta com as federações e os sindicatos dos empregados, e tem como papel de fundo, falando claro, tirar o sindicato da porta das empresas. Nós temos um universo, como vocês vão perceber aí ao longo da próxima apresentação, muito heterogêneo. A gente tem empresas de 5 empregados e empresas de 5.000 empregados. A negociação, o modelo de negociação adotado, então, é a CEAG-10 representando esses 10 sindicatos patronais, todos eles
autorizados por suas respectivas assembleias, e a negociação se dá com 2 federações de representação de trabalhadores e um sindicato independente. Isso tudo soma 40 sindicatos. Há uma representação é a FETIQUIM, que congrega os sindicatos filiados à CUT, mas temos ali também Conlutas e Intersindical, que são os de São José do Campo, São José dos Campos e região, São Paulo e região, ABC e região, Campinas e região, Osasco e região e Jundiaí. E os outros 33 sindicatos do restante do estado de São Paulo. E independente, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de Vinhedo. Database é novembro. Então, este é o modelão de negociação que é feito pela representação desses 10 segmentos do setor químico do estado de São Paulo, certo? E com a Fiesp compondo também essa representação. Isso é tocado por uma comissão de negociação que, no mês de agosto, é eleita por aqueles membros que eu citei anteriormente, que tem uma composição menor, para fazer uma mesa de negociação com 4 representantes da diretoria do sindicato, normalmente os presidentes, 4 suplentes e 4 membros efetivos da SEG10 e 4 suplentes, mais o próprio coordenador da SEG10 e os coordenadores das subcomissões econômica, jurídica, cenários e eventos, e mais um membro indicado pelo DESIM da Fiesp. Bom, na pandemia, isso mudou um pouco. Nós, tão logo se instalou o problema, tão logo a gente vislumbrou que teríamos muito o que fazer em função da heterogeneidade que nós temos. Esses 10 segmentos, por exemplo, eu vou pegar um deles, que eu faço parte já há alguns anos da consultoria jurídica, que é o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo, que tem no Estado de São Paulo cerca de 6.000 empresas, das quais 90% tem até 20 empregados. E, ao mesmo tempo, nós temos Braskem, temos Johnson & Johnson, temos Dow Química, dentre outras, aí para citar um pouco dessa heterogeneidade, né? E nós percebemos que, naquele momento, a gente precisava estar presente para dar suporte para essas empresas, principalmente as médias e menores empresas aí do segmento. De março para cá, de 2020 para cá, foram quase 100 horas de reuniões, única e exclusivamente de negociação, com o que nós criamos logo de início. Foi um comitê de contingência que teve a composição bipartite, ou seja, o lado patronal e o lado do trabalhador, e o lado do trabalhador com uma composição representando as 2 federações, a FETIQUIM e a FEQUINFAR, numa mesma mesa, num mesmo comitê de contingência. E este comitê de contingência se reuniu, vem se reunindo desde março. A gente fez meu amigo que está nos assistindo aí, o Wagner Bronini, me ajudou muito nisso. Fizemos aí uma compilação das horas até agora de reuniões exclusivas para este comitê de contingência. Esse comitê ele trabalhou, teve alguns pontos que foram trabalhados para subsidiar os sindicatos patronais, que, por suas vezes, subsidiam os seus associados. A SEG10 funciona desta maneira. Ela não fala diretamente com as empresas, ela fala com os sindicatos. Os 10 sindicatos patronais subsidiam o tempo todo os 10 sindicatos patronais, e estes, por sua vez, que fazem aí a interface com as suas associadas. E, nesse momento, não só os associados, né? Neste momento, acabamos abrindo aí os sindicatos patronais, dando suporte para as representadas na realidade. O que nós tivemos, então, de positivo com
com a representação dos trabalhadores sentadas numa mesma mesa para discutir aquilo que era importante no momento para fazer com que as empresas, primeiro, pudessem se sustentar e, ao mesmo tempo, com isso, sustentar empregos. Nós temos boa parcela das empresas sobre a representação da SEG10 de atividades essenciais, muitas delas com produção muito direta para a Covid-19, embalagens para medicamentos, alimentos, defensivos até para a parte agrícola, para poder sustentar. Então, a gente teve sempre uma preocupação muito grande de defender o tempo todo o conceito do decreto estadual de que a indústria é essencial. Então, nós trabalhamos muito com esse conceito o tempo todo, defendendo o aspecto de que a indústria é essencial. Evidentemente que tivemos sempre o cuidado de sugerir padrões de segurança, conforme o nosso colega João colocou, o tempo todo alinhando as ações das empresas para que a gente pudesse ter segurança, mas o tempo todo trabalhando no sentido de que elas pudessem se manter funcionando, se manter trabalhando. Com isso, nós tivemos, por exemplo, num conjunto que não guarda aqui proporção de tempo, emissão de circulares conjuntas, ou seja, assinadas pela representação patronal e pela representação dos trabalhadores, flexibilizando o cumprimento de prazos em cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho relativa à concessão de férias coletivas, tinha prazos de avisos, até diferente da lei, tudo isso foi flexibilizado. Uma circular onde as federações se disponibilizavam claramente para discutir com as empresas ações e medidas possíveis de serem adotadas via acordo coletivo de trabalho, aquilo que a gente não podia fazer via convenção coletiva, que era mais específico, ou que é mais específico. As duas federações representando os seus sindicatos se colocaram inteiramente à disposição para isso. Nós fizemos circular conjunta flexibilizando o cumprimento de prazos relativos à concessão de férias individuais, orientação às empresas para que abonassem, para que abonem, né, as horas despendidas com a vacinação. Outras ações que não eram possíveis serem feitas simplesmente por uma circular, nós trabalhamos na linha de fazer ou termo de aditamento ou uma convenção coletiva específica. No caso, nós fizemos e negociamos e temos assinado termo de aditamento postergando datas de pagamentos da PLR em 2020, que estavam previstas na Convenção Coletiva de Trabalho. Lá nós temos um valor de PLR negociado para empresas que não têm um programa próprio, com datas de pagamento que estavam concentradas no primeiro semestre, nós postergamos para o segundo semestre. Nós tivemos aí a renovação da convenção coletiva no meio disso tudo, né? Na data base 11, mês 11 de 2020, ela foi conduzida, e a gente pode dizer isso com muita tranquilidade, com a prudência exigida pelo momento, a compreensão de boa parte dos sindicatos profissionais. A gente nunca pode dizer 100%, porque tivemos aí alguns percalços, mas boa parte dos sindicatos patronais bastante conscienciosos neste momento, conforme o próprio João colocou aí pela experiência dele. Como é que se deu essa negociação? Não teve aquelas pautas históricas com 500 mil itens para se debater. Nós renovamos com manutenção do teto de aplicação do reajuste da convenção anterior, sem nenhuma correção. Nós tivemos uma redução da ordem de 27% dos valores de PLR, aqueles valores que a gente tem para empresas sem programa próprio,
que constavam da convenção coletiva. Na renovação, esses valores tiveram uma redução na ordem de 27%, e nós alongamos aí as datas de pagamento da PLR, se compararmos com as datas de pagamento dos anos anteriores, naquele modelo que a gente já tinha feito, postergando a data na circular do pagamento de 2020. Nós tivemos uma negociação e uma assinatura de uma convenção coletiva de trabalho emergencial que tratou da medida provisória 936, considerando que a heterogeneidade das empresas que compõem os nossos segmentos, principalmente aquelas menores, que não teriam perna nem fôlego para procurarem isoladamente o sindicato profissional e negociarem naqueles pontos que era obrigada a participação do sindicato na redução de jornada, redução de salário acima de 25%, por exemplo. Então, nós construímos aí uma convenção coletiva que, evidentemente, ela era aplicada por adesão, a empresa que tivesse intenção de aplicá-la faria um termo de adesão, e, ao mesmo tempo, aí a gente tinha a contrapartida, que, além do bem pago pelo governo, nós temos uma complementação, né, até 31/12, uma complementação com o pagamento de uma ajuda emergencial. E este pagamento da ajuda emergencial era transformado pela divisão do valor recebido pelo valor hora do empregado em horas para serem compensadas no que a gente usou a disciplina da 936 com relação ao banco de horas de 18 meses para frente. Então, a empresa fez o complemento, mas ficou com um crédito em horas para, na medida em que houvesse uma retomada, uma possibilidade de retomada, nos próximos 18 meses, aí, a partir do momento da adesão, ela pudesse usar este banco de horas, esse crédito que ela ficou em banco de horas. Com relação aos decretos que o João colocou, no decreto estadual, na fase vermelha, nós fizemos uma circular com orientações naquele sentido que eu coloquei anteriormente de privilegiar a atividade industrial, deixar muito claro que o decreto dava a conotação de essencialidade para as indústrias e que a gente estava defendendo isso. Nos decretos municipais, que foi mais recentemente, nós tivemos aí, considerando que a gente tem uma abrangência estadual, imagina o número de decretos que nós tivemos que nos ocupar em avaliar. Nós tivemos três situações. Nós tivemos os decretos municipais que simplesmente não obstaram o trabalho da indústria. Então, para esses, ficando muito claro o decreto, não se precisou fazer nada. Nós tivemos alguns decretos que não deixaram isto muito claro e fizeram exceção a algumas atividades. Então, para esses, nós acabamos fazendo circulares conjuntas, e essas circulares foram no sentido de manter a atividade industrial funcionando normalmente nos feriados e realocando ou voltando os feriados para as suas datas originais, uma vez que você tinha feriado, portanto, eu posso trabalhar, mas é feriado. Se eu trabalhar no feriado, eu vou pagar hora extra, no nosso caso, a 110%. Imagine, a conta que a gente fez era meio salário de cada empregado, trabalhando todos os feriados. Então, a gente fez tivemos aí a compreensão do sindicato, o entendimento do sindicato, e assinamos circulares realocando, voltando os feriados para as suas datas originais. E nós tivemos outros decretos municipais em que a circular não bastava, porque não era só uma questão de interpretação. Ele realmente proibia o trabalho de determinada atividade. Então, para esses, nós tivemos que fazer
convenções coletivas de trabalho específica para poder manter a atividade funcionando naquele momento. Então, essas que eu estou chamando tudo de negociações na pandemia. O que nós temos hoje para finalizar em andamento, e que já começou lá atrás, mas que ainda não finalizou porque é bastante complexo. Primeiro, uma ampla negociação do tema teletrabalho. Com que visão? Não a de curto prazo, não a da pandemia, porque essa está todo mundo usando a legislação, a medida provisória que teve, e está tocando, mas uma visão de longo prazo, entendendo que é algo que veio para ficar. E uma negociação para a implantação de um sistema de conciliação e mediação laboral. A gente já está afunilando isso para ter um projeto piloto e um dos sindicatos profissionais que aceitaram seguir mais adiante, né? E a gente está só acertando a parte mais delicada, que é quanto é que isso vai custar para que a empresa possa entender que é mais barato fazer a conciliação do que ir para a Justiça do Trabalho, por exemplo. Então, são dois projetos grandes que estão em andamento. Nós fomos procurados, no começo, pelos próprios sindicatos para a negociação desse sistema de conciliação e mediação laboral, entendendo que a pandemia e tudo que aconteceu, que está acontecendo na pandemia, em função até do número de empresas de pequeno porte e tal, isso vai trazer uma alavancagem no número de reclamações trabalhistas em médio e longo prazo, uma vez que muitas empresas fecharam, não pagaram, não tem dinheiro para rescisão e vai por aí afora. Então, essa é a ideia. E o último recado é que, para manter a atividade industrial e preservar empregos, sem novas medidas de ajuda às empresas, vai ser muito difícil fazer o que foi feito até agora. Então, a gente fez o que pôde, não tem muito mais o que fazer, porque fazer o que tem hoje é a legislação para as empresas poderem fazer redução de jornada, afastamento, etc., e essa não é suficiente para os dois lados, né? Precisamos ter pelo menos o que nós tínhamos na primeira fase. Muito obrigado e fico à disposição. Olha, doutor José Roberto, suas palavras foram muito importantes porque visivelmente mostraram que existe um caminho aberto para a negociação nesse momento. É um momento difícil, a indústria, nós sabemos, nós sentimos, né, na pele aqui com os nossos clientes também, as grandes empresas sofreram, mas tem, principalmente aquelas que desenvolvem atividade essencial, elas realmente têm um poder de fogo maior. As médias e as menores, elas estão sofrendo, mas, como o senhor bem demonstrou, né, há mecanismos, né, o movimento empresarial está organizado, né, e ele consegue dar suporte também a esses empresários que não compõem, digamos, aí as grandes empresas. E é muito importante que esse canal se mantenha aberto. O senhor falou, num dado momento, e acho que tem uma pergunta relacionada à questão da mediação que está sendo promovida aí no âmbito do SEAG, dessa ideia da mediação, que eu acho que é uma ideia extremamente importante e relevante. Acho que nós vamos voltar a esse tema, né, Juliana? Importante até porque tem a pergunta, mas muito obrigada aí pelas palavras do senhor, elas foram esperançosas, e também ficou o recado, né, que está todo mundo à espera da volta, né, enfim, da ajuda governamental para que aquelas, enfim, atividades que estão mais castigadas, os restaurantes, a atividade de turismo e tal, possam não dispensar, né, através de alguma ajuda que venha, né, do governo federal e que possa, então, que os postos de trabalho sejam mantidos. Acho que nesse momento é o grande ponto, né? Mas sem mais delongas, agradeço novamente a sua exposição e vou, então, apresentar agora o nosso último expositor que prometeu responder todas as perguntas do webinar, que é o Dr. Newton dos Anjos, é um querido amigo,
é advogado, é conselheiro do CORT, do Conselho Superior de Relações do Trabalho da Fiesp, sócio fundador do escritório Newton dos Anjos Advocacia Empresarial, atuou por 22 anos liderando o departamento jurídico da Embraer, onde também ocupou o posto de presidente do Comitê de Ética. Ele é professor de pós-graduação da EPD, Escola Paulista de Direito, da ESA, Escola Superior de Advocacia de São Paulo, e do ISAE, Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul, instituição conveniada com a FGV do Paraná. Ele tem várias condecorações, inclusive uma recentemente lá em New York, na cidade de Nova York, do Latin American Council. É muito experiente, participou de várias negociações muito difíceis, e nós gostaríamos muito de ouvi-lo para que ele traga, então, a sua experiência aqui para os participantes do nosso evento. Uma palavra, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Gabriela, pela apresentação. Muito obrigada, Juliana, Esquinelo e João Gotardo. Eu acho que a expectativa que foi colocada sobre a minha pessoa é muito alta, até porque, né, nós temos diversas feras aqui nos assistindo, e eu propus que nós fizéssemos uma conversa. Eu não tenho a pretensão de fazer uma palestra sobre esse tema, tendo em vista todos vocês aqui e as feras que estão nos assistindo. Eu quero agradecer o convite que me foi formulado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, e também agradeço a todos que estão nos assistindo e que façam perguntas para que nós possamos efetivamente tentar respondê-las e discutir melhor o tema. Bom, eu estou aqui para fazer uma discussão a respeito de demissões coletivas, né? E eu me sinto envergonhado porque não fiz uma apresentação escrita. Eu trouxe apenas um slide que vou compartilhar agora com vocês para mostrar um pouco do que aconteceu nesse período de pandemia, e foram exemplos que eu peguei em jornais, são exemplos públicos, mas seguramente nós poderíamos encher 2, 3, 4, 5 folhas com situações que ocorreram dessa natureza durante o período de pandemia. E como já disseram a Gabriela, o Esquinelo e a Juliana, nós estamos num momento muito difícil, um momento extremamente desafiador, e se nós não tivermos uma luz no fim do túnel para poder resolver essa questão, possivelmente nós encheremos mais algumas folhas com temas parecidos com esses que estão aqui. Aqui nós temos as decisões, algumas e poucas decisões judiciais que impediram a realização de demissões coletivas, né, assim entendido como uma demissão, essa demissão coletiva como necessária, entendendo essa demissão coletiva como um instrumento em que existe a necessidade de negociação com as entidades sindicais, e as decisões efetivamente tiveram esse escopo. Vou descompartilhar aqui essa nossa... E agora, onde eu faço isso? Espera aí. Eu preciso agora... Stop share. Vou descompartilhar para agora conversar com vocês olho no olho e falar um pouco sobre esse tema. A doutora Gabriela pediu que eu fizesse uma definição de demissões coletivas. E, de fato, eu pensei em fazê-los. Mas como, na minha maneira de pensar sobre o aspecto jurídico, a demissão coletiva ela se equipara à demissão individual e plurima, nos termos do artigo 477 da CLT, eu resolvi não terminar a nossa apresentação nessa primeira fala, e, para fazer frente a esse pedido da doutora Gabriela, eu vou tentar interpretar um pouco do que foi discutido dentro dessas situações de demissão coletiva, demissões coletivas que nós expusemos aqui no único slide
nessa apresentação. Nós vimos que órgãos do judiciário acabaram por impedir demissões coletivas, repita-se, com base em instrumentos não existentes propriamente na legislação brasileira, mas que se baseiam no que se chama de direito comparado, que é efetivamente um direito não presente na legislação brasileira, mas presente em legislação de outros países. Essas demissões coletivas trouxeram algumas definições, e repetindo, eu estou interpretando as decisões proferidas que foram pesquisadas. Dispensa coletiva representa a dispensa de vários empregados num curto espaço de tempo. Não há uma definição efetiva de qual percentual de trabalhadores de uma empresa representa uma demissão coletiva, porque a comparação que se faz com o direito de outros países, se percebe que cada país tem um percentual e aí não há unanimidade no que diz respeito a esse aspecto, mas nós temos visto o Tribunal Superior do Trabalho entender que percentuais abaixo de 5% de desligamentos da força de trabalho não pode ser encarado como uma dispensa coletiva. Uma outra situação que também define a dispensa coletiva, e obviamente nós estamos falando em elementos cumulativos e não isolados, é que essa dispensa coletiva seja promovida por motivos não individuais e que não representem o turnover da companhia. Nós estamos falando num processo e que efetivamente existe fora daquele ambiente de admissão e desligamento das empresas que ocorrem todos os meses de uma maneira convencional. E também não se enquadra nesse conceito aquelas demissões individuais que são realizadas por motivos alheios a questões estruturais da companhia, mas focados em situações individuais de cada um dos empregados. Uma outra condição para efetivamente caracterizar a existência de dispensa coletiva é que não haja substituição dos empregados. À medida que a empresa desliga uma quantidade grande de empregados para efetivamente fazer a rotatividade da sua força de trabalho, essa condição também não é reconhecida cumulativamente com as demais como uma demissão coletiva. E, por último, a dispensa ou a demissão coletiva ela precisa ter natureza econômica, ou seja, motivos ligados ao mercado, à redução de atividade da empresa provocada pela diminuição de bens e serviços, motivos tecnológicos, que dizem respeito a alterações técnicas no processo da fabricação, automação e outras situações ligadas a sistemas, ou motivo estrutural, que diz respeito efetivamente à reestruturação das empresas. Todas essas condições cumulativas seriam definidas como demissão coletiva na avaliação que estamos fazendo dessas decisões que foram apresentadas no primeiro slide. Mas, além de definir as demissões coletivas, esse nosso estudo também traz um rol de medidas que efetivamente deveriam ser tomadas na hipótese de demissão coletiva. Só para que a gente se situe dentro dessa nossa conversa, nós estamos falando de demissões coletivas que já aconteceram e o judiciário determinou a interrupção dessas demissões, seja determinando a reintegração ou qualquer outra medida que tolhesse
o direito da companhia em fazer as demissões e determinou que essas empresas voltassem para negociar essas demissões com as entidades sindicais. De novo, demissões feitas, judiciário impediu e pediu para que voltassem a negociar esse tema com as entidades sindicais. E, para isso, há um rol de medidas que devem ser tomadas, e seria um roteiro efetivo para se negociar com as entidades sindicais a questão da demissão coletiva. Entre esses itens está a redução ou flexibilização da jornada de trabalho, estabelecimento de banco de horas, até aí nenhuma novidade, a concessão de férias individuais, coletivas, licenças remuneradas e tudo mais, realocação desses empregados em outras empresas do mesmo grupo econômico, suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação profissional, a suspensão do trabalho também nesse ambiente de layoff, a exemplo do que tivemos aí com a medida provisória 936, e a adoção de planos de demissão voluntária. Curioso de tudo isso é que, avaliando essas situações trazidas aqui à baila, nós percebemos que nenhuma das medidas sugeridas dentro desse roteiro que eu acabei de explanar tiveram eficácia para conter as demissões que já foram realizadas. As demissões que foram realizadas e impedidas pelo judiciário não tiveram uma solução diferente que não a realização da demissão. Veja que curioso. Essas empresas fizeram a demissão que haviam programado para fazer, anunciado, e efetivamente foram impedidas. O que aconteceu ao final foi efetivamente um pagamento de indenização adicional ou uma benesse aos empregados desligados, para que eles tivessem aí uma redução do impacto dessa demissão e que pudessem aí ter algum adicional até que efetivamente pudessem encontrar um novo emprego, enfim, ou investir em situações ligadas à sua vida pessoal. E o curioso, e o mais curioso de tudo isso, é que quando se fala que a negociação coletiva, de fato, evitaria a ocorrência de demissões coletivas, isso não é fato, porque não evitou. E o que é mais complicado ainda, além da não interrupção dessas demissões, o impacto social também não teve alteração. Porque se nós percebemos, e aí trazendo um pouquinho para o aspecto prático, e o doutor Schinnello conhece muito bem, se nós trouxermos essa questão para o aspecto prático, nós vamos perceber o seguinte: na verdade, o judiciário não determinou que houvesse negociação coletiva antes de demitir. Determinou que houvesse uma composição, que houvesse um acordo coletivo, que é absolutamente diferente. E por que eu estou chamando essa situação para o aspecto prático? Porque, dependendo da entidade sindical com a qual se discute, se tem ali um sindicato que se posta de uma determinada forma e oferece, ou melhor, propõe uma contraproposta em relação a essas indenizações que falamos, que são aviltantes no que diz respeito à situação da companhia. No entanto, se não houver uma composição, não se pode demitir trabalhadores. É curioso, e eu falo curioso pela terceira vez, porque quando nós falamos de uma situação como essa, nós percebemos que há uma transferência nesse momento da gestão do efetivo da companhia para o sindicato, o que é um absurdo.
O sindicato não pode fazer gestão do efetivo da companhia. E você percebe, se não aceitar o acordo, a empresa não pode desligar. E não podendo desligar, obviamente, a negociação tem que acontecer, porque o custo efetivamente daqueles trabalhadores dentro da companhia, uma vez que ela não precisa mais diante da situação do negócio, é muito maior. E a empresa é obrigada a fazer uma situação de benesse, de adicional, de pagamento de adicional para os trabalhadores nas hipóteses que estamos estudando. A empresa fica à mercê de um acordo sindical, o que é totalmente incompatível com o que se defende, né, com a autonomia efetiva do empregador, com o poder diretivo do empregador e com a ordem econômica. Imagine a entidade sindical fazendo gestão efetiva, gestão do efetivo empresarial e tratando essa questão de maneira a dizer o que a empresa tem que fazer em termos de remuneração ou benesses do empregado ou não. Enfim, exigir negociação coletiva, negociação para o desligamento coletivo é uma prática que causa um dano na sociedade de uma maneira muito significativa. Eu não estou aqui dizendo que o fato de se conceder uma indenização adicional, uma benesse, não seja algo que contribua efetivamente para esses empregados que estão sendo desligados. Mas, nesse ambiente que nós estamos, em que a empresa efetivamente adota uma postura de ter que desligar parte do seu quadro de empregados, porque passa por uma situação extremamente difícil e busca fazer com que a empresa sobreviva e preserve os empregos que efetivamente ficaram dentro da companhia, isso é uma situação extremamente complicada, né? Quando se fala no impacto social, é necessário que se faça um equilíbrio, né? Olhando efetivamente para o impacto social do trabalhador, que já, diga-se de passagem, recebeu as verbas rescisórias e todos os consectários legais, na grande maioria das vezes, mas também a saúde financeira da empresa, a contribuição que as empresas trazem no que diz respeito à geração de negócios, geração de recursos para os stakeholders, impostos e tudo mais. Então, me parece que uma medida como essa é uma medida totalmente alheia às condições que são defendidas, que é realmente trazer aí um impacto social minimizado em relação às dispensas, às demissões coletivas, quando são realizadas. Essa é uma visão muito menos jurídica e mais de negócio efetivo dessa questão. Minha posição jurídica, e aí transferindo um pouco a discussão da área de negócio para a área jurídica, a minha posição jurídica eu já passei no começo dessa nossa conversa, né? Mas eu queria só fazer uma abordagem muito rápida, eu acho que já está até acabando meu tempo, e eu corri bastante para que a gente pudesse cumprir o prazo. A Gabriela fez uma maldade danada com todos nós, deu apenas 20 minutos para que nós falássemos sobre os temas que nos foram colocados, mas trazendo essa discussão para o aspecto jurídico, eu queria chamar uma atenção, né, para uma questão bem relevante, ou para questões bem relevantes, que são os sistemas jurídicos existentes no mundo. Primeiro, e antes de falar nisso, eu queria dizer que as discussões acadêmicas sobre o tema de demissões coletivas são extremamente instigantes, são extremamente, digamos assim, interessantes de se discutir.
mas não nos podemos esquecer que a vida acadêmica é uma coisa e a vida real é outra. E quando nós falamos efetivamente na vida real e que uma decisão dessa natureza pode impactar muitas companhias e pode efetivamente tolher a chegada de negócios dentro do nosso país, de fato, nós estamos falando da vida real. Eu quero ver alguém aqui que pese os meus colegas feras que estão aqui nessa apresentação e que estão nos assistindo, explicar para um investidor estrangeiro que ele é punido por cumprir a legislação. É extremamente difícil, eu não consegui fazer isso. Nós estamos sempre dizendo, olha, o Brasil, nós temos esse tipo de situação legal, mas é hoje, amanhã pode mudar. Mas o juiz pode entender diferente essa situação que está na legislação e você pode ser obrigado a efetivamente ter que arcar com custos muitas vezes violentos em relação à prática da legalidade. Mas voltando aqui à questão dos sistemas jurídicos, e eu vou falar muito rapidamente que meu tempo está acabando, nós temos 2 sistemas jurídicos ao redor do mundo. Temos mais, mas enfim, eu gostaria de falar desses 2. O primeiro deles é o Common Law. O Common Law, e eu vou falar muito rapidamente para a gente não gastar muito tempo aqui, ele se caracteriza por um sistema jurídico cuja avaliação é feita a partir dos precedentes, é feita a partir dos usos e costumes. É o que acontece muito nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, onde nós vemos ali as decisões judiciais baseando-se em precedentes e tudo mais. E a legislação, ela é muito ínfima, ela traz conceitos gerais a respeito da organização da sociedade. E temos aqui o Civil Law, que é aplicado ao Brasil, e todos nós sabemos, o Brasil, de fato, é um país que tem muitas leis, e essa situação de exacerbada legislação, mas o sistema jurídico Civil Law, nos traz o conceito de que a aplicação do direito no Brasil leva em consideração prioritariamente a legislação. Ao subverter essa ordem e dizer que a legislação não vale e o que vale é a jurisprudência, nós entramos numa seara muito perigosa e afeta sobremaneira a previsibilidade da sociedade, a previsibilidade do empregador que efetivamente se programa para gerir o seu negócio e é surpreendido com uma situação não prevista na legislação e que tem ele que tomar providências e ter gastos significativos em razão dessa situação. Então, minha posição jurídica é que não há diferença entre dispensa coletiva, plurima e individual dentro do aspecto trazido pelo artigo 477 da CLT. Mas eu queria dizer, por último, Gabriela, pedindo aí já escusas por ter passado o tempo, eu tenho um colega que ele costuma dizer, eu não sei se é a frase dele, mas ele costuma dizer umas frases que são muito interessantes. E quem é do mundo do trabalho, do direito do trabalho, vai entender. Nós temos a frase da sabedoria popular que diz: o futuro é incerto. Mas no Brasil, até o passado é incerto. Porque nós temos visto aí acontecerem decisões, imagine a história da correção monetária, que o financeiro das companhias dorme um dia, acorda com valor quase que 20% a mais. No outro dia ele dorme e tem 20% a menos. Aí, dormiu de novo, tem mais 40% a mais por conta de decisões judiciais que efetivamente acabam afetando o passado da companhia, que são os seus passivos jurídicos, os seus passivos trabalhistas. Enfim, era mais para colocar essas minhas ponderações e as minhas,
eu não vou dizer repulsas, mas as minhas contestações a essa questão das demissões coletivas, né, o enquadramento e efetivamente a necessidade de negociação com as entidades sindicais. Peço já desculpa, mas nós tivemos que correr bastante para poder ter aí o cumprimento do tempo e poder conversar um pouco sobre esse tema. Muito obrigado. Obrigada, Nilton, pelas suas palavras. Nós compartilhamos das suas inquietações, irritações, talvez, né? À medida que a lei traz uma regra, a reforma trabalhista trouxe uma regra claríssima, que não há necessidade de negociação para as dispensas de maior número, as dispensas coletivas, né? E ainda assim, nós vemos decisões da justiça. O assunto é extremamente polêmico, talvez ele merecesse uma legislação específica, como vários estudiosos aí preconizam, mas o fato é que nós temos grande dificuldade de explicar e ajudar o empresário, né, que precisa levar esse assunto adiante, muitas vezes com pesar, né, sobretudo numa época de pandemia. Mas, feita essa rápida observação para permitir aqui os debates, nós identificamos algumas perguntas, né? E aí a Juliana tem, acho que, uma pergunta para o doutor Esquinelo. Eu só quero esclarecer uma brincadeira que eu fiz com o doutor Esquinelo, muito sabidamente, falou assim, o último irá responder, o último palestrante irá responder todas as perguntas, mas a primeira que veio foi para ele. Então, Juliana, ele que vai nos brindar com a resposta nesse momento. Espera aí, que eu estou tentando achar aqui no chat a pergunta que veio para ele. Wagner Brunini. Como ele verifica, o que ele considera que haverá como negociação coletiva, quais são os principais pontos de negociação coletiva nesse ano de 2021? Muito bem, meu amigo Wagner Brunini me brindou com uma pergunta dessa, né? Na verdade, sim, nós temos dois aspectos. O primeiro, como se darão as negociações coletivas em 2021 no aspecto macro, ou, né, como é que eu enxergo isso no nosso segmento, no segmento químico. No aspecto macro, acho que é muito difícil de responder, porque você tem aí, como a doutora Gabriela mesmo colocou, as áreas de serviços, de restaurante, etc., 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 nessa mesma linha, com uma situação muito diferente, por exemplo, do agronegócio. E que o João colocou. Eu tenho uma atuação também nas negociações do agronegócio da Database Maio, usina de açúcar e álcool. E o que a gente enfrenta nessa pandemia, tem enfrentado nessa pandemia, muito mais o aspecto de como é que eu vou rodar a indústria com um número X de afastamentos. Essa tem sido a tônica nesse negócio. Não é o fato de não ter trabalho, não ter mercado, não estar produzindo. É o fato de como é que eu vou fazer isso. E isso a gente já conseguiu algumas negociações, que aí agora a gente cai no específico, por exemplo, onde eu tenho 3 turnos, no momento que eu tenho um afastamento maior, o sindicato topou em fazer só 2 turnos de 12 horas, vamos por aí afora, nessas negociações que foram sendo implementadas, não naquela linha anterior de preservar empregos, mas na linha de conseguir rodar com o número que você tem hoje. O João até colocou, você tem uma coriza, você já afasta o empregado para qualquer tipo de eventualidade. Então, a preocupação era muito mais nesse sentido. E aí, a negociação, ela está calcada nisso, está calcada no aspecto de que, olha, a pandemia está aí, mas você está produzindo. Então, nós não temos muita margem aí de choramingar. A negociação se deu normalmente, vai se dar normalmente, evidentemente que a gente tem um segmento inteiro aí negociando e teremos diversas maneiras de fazê-lo, mas em particular na empresa que nós negociamos, nós acertamos com alguma maneira de zerar a inflação, ainda que não toda no salário, mas uma parte no ticket de alimentação, mas de qualquer maneira zerando a inflação.
A inflação, para a nossa database do setor químico, é novembro, e ela está em patamares já altos nesse momento. Eu não acredito que a gente chegue lá em novembro com um número muito diferente de 7,5. Eu acho que é de 7,5 para cima. Então, a gente está falando em 10 segmentos. Desses 10 segmentos, como eu disse anteriormente, nós temos muitos deles. Tem 4 deles no agronegócio e outros na linha de frente aí de produção para a Covid-19. Tem muita gente que fornece para a automotiva, que aí tem... Então, nós vamos ter um pouco dessa salada na negociação de 2021, mas, assim, o próprio empregado, e nós todos estamos vendo isso, ele está... Assim, essa inflação é uma inflação da cesta básica, é uma inflação dos alimentos da cesta básica, que compõe a cesta básica. Então, eu acho que no aspecto geral, de novas reivindicações, de pauta, etc., nós não vamos ter grandes problemas. Nós vamos até ter a possibilidade, creio eu, de fazer alguns ajustes, alguns acertos que nós estamos pendentes aí desde a reforma trabalhista. Você tem, por exemplo, a reforma da Previdência, que trouxeram para uma cláusula nossa lá uma dificuldade muito grande de administração. Então, essas coisas eu acho que a gente vai se ajeitar. Mas vejo imensa dificuldade de negociar a parte de reajuste salarial muito diferente da reposição da inflação, porque ela está muito próxima da cesta básica. Ela é demandada pelo aumento dos alimentos ou dos itens que compõem a cesta básica. Então, acho que nos demais segmentos, aí eu acredito que a gente já tem um pouco do cenário do que aconteceu até agora. A gente tem um percentual bastante... são poucas as negociações acontecidas nesse primeiro trimestre, mas eles já demonstram umas concessões abaixo do INPC. Aproveitando isso que o senhor falou sobre o interesse em negociar a reposição da cesta básica, eu queria enganchar aqui uma pergunta para o João Roberto. O João Roberto, o agro é pop, né? O agro está crescendo. Como é que foram as negociações no setor de agro? A database de vocês é novembro, né? Qual foi como foi esse relacionamento e se houve um incremento efetivo aí na remuneração dos trabalhadores, uma vez que o agronegócio está crescendo? O agronegócio ele está crescendo, mas os custos de produção cresceram muito, né? Então, tem essa contrapartida que a gente coloca na mesa também. Então, por exemplo, todos os insumos que a gente usa, tanto na parte de campo quanto parte de unidade, eles cresceram absurdamente, né? Então, na conversa com os sindicatos, na verdade, no ano passado, a gente colocou isso, né? E ficou um valor, né, muito, eu vou falar, ajustado entre as partes, né? Então, eles sabem que a gente não poderia aumentar muito, né? E o que a gente colocou é isso, né? Acho que, apesar de alguns segmentos, né, construção civil, o próprio agronegócio, outros segmentos estarem relativamente bem, os custos também aumentaram muito. E que o Schinnello comentou, está super importante ali a questão de não ter tanta margem, né, nesse momento de pandemia. Então, acho que foram negociações justas, né, onde o sindicato entendeu que era o percentual que a gente poderia chegar, né, e a gente se comprometeu em manutenção dos empregos, principalmente essa questão de afastados, né? Então, imagina, se 10% do teu efetivo ele é afastado, né? Você continua pagando a pessoa afastada e tem que contratar uma outra. Então, assim, isso pesa muito na folha de pagamento de todas as empresas. Então, de novo, foi uma negociação justa, né? Nada abusivo por parte dos sindicatos, e da nossa parte nós tentamos aplicar um aumento, sim,
mas dentro do que a gente tinha projetado no nosso orçamento. Acho que chegou uma pergunta para o Newton, né? Gabriela? A gente não te escutou, Gabriela. Ah, desculpa, você não está me ouvindo? Eu falei que chegou uma pergunta para o Newton. Você quer formular e comentar? Quero, Newton. posso fazer. Tem uma pergunta aqui que é bem legal, da Poliana Raidan, que eu acho que é uma visão mais macro. O Newton tem bastante experiência também nisso. A Poliana pergunta: qual a opinião dos palestrantes em relação ao movimento sindical? Pararam no tempo? Podemos esperar surpresas? As negociações após pandemia continuam virtuais? O que você acha, Newton? Eu acho que a Poliana, fazendo uma pergunta como essa, ela está de pegadinha, que a Poliana realmente é uma exímia profissional, né? É uma pessoa que conhece muito daquilo que faz, né? E é uma profissional, assim, repetido, de relações trabalhistas de primeira linha, né? Então, ela está querendo fazer uma pegadinha, e vocês escolheram eu para responder, né? Vocês são fogo. Mas vamos lá, Poliana. O que eu acho é que, efetivamente, nós temos um tradicionalismo aí nas negociações sindicais. E esse tradicionalismo, ele vem mudando ao longo dos anos, né? Nós tínhamos, enfim, não vou alongar muito a minha resposta, mas nós tínhamos no passado, na década de 90, uma forma de negociar, uma forma de lidar com as adversidades, inclusive movimentos paredistas, piquetes e tudo mais. E essa forma vem evoluindo, né, ao longo do tempo. Nós tínhamos uma pauta de reivindicações que era só do sindicato, nós passamos a ter uma pauta de reivindicação que efetivamente passou a ser dos dois lados, né? A gente se lembra daquela situação em que nós íamos para uma negociação sindical, né? O patronal falava, não, essa eu dou, essa eu não dou, e essa aqui a gente discute mais. Hoje em dia, né, já há uma troca efetiva de uma situação por outra, porque você tem a pauta de reivindicação patronal. Então, há, de fato, uma evolução nas relações do trabalho, e, sobretudo, na negociação coletiva do trabalho. E a gente vem percebendo isso ao longo dos anos. Quando nós chegamos aqui na pandemia, essa evolução meio que disparou, né? Nós tivemos que lidar com as assembleias virtuais, muitas delas não são fiscalizáveis, mas também não era fiscalizável a assembleia realizada lá na entidade sindical. Mas o fato é que o trabalhador, ele também aprendeu a se comunicar de uma forma diferente. Nós temos várias discussões sendo realizadas por WhatsApp, né? Todo diretor sindical hoje que se comunica, ele tem WhatsApp, ele tem rede social, seja Instagram, Facebook, e as pessoas acessam por ali. Eu vejo de uma forma muito positiva essa evolução nas relações do trabalho, porque ela, de fato, meio que consegue abarcar todo tipo de empregado, né, todo tipo de trabalhador, porque não é só mais o chão de fábrica que está ali naquela discussão na Assembleia ou em situações com entidade sindical. E, na minha maneira de pensar, isso tende a evoluir muito mais. Agora, nós estamos falando da evolução da sociedade, das negociações, mas não estamos falando de situações específicas, né, de sindicatos que realmente ainda estão preocupados com outras questões que não efetivamente a proteção do direito dos seus associados, né, a condição de efetivamente obter uma boa negociação para os seus representados, e aí a gente tem uma mescla muito grande. Mas eu vejo de uma forma muito positiva e eu acho que a evolução vai continuar acontecendo, né? Nós temos aí uma proposta de reforma sindical. Se vocês quiserem perguntar para o Valnei, ele está aqui no nosso grupo, mas nem sob tortura ele vai dizer alguma coisa, tenho certeza.
Mas, enfim, nós temos aí uma proposta de reforma sindical que deve trazer uma liberdade maior, penso eu. Depois vocês perguntam para o Valnei, desculpa. E aí, essa liberdade, né, realmente tende a colocar um modelo novo de relações sindicais no país, porque hoje a única ditadura ainda existente no país é a ditadura sindical. Nós temos lá, não tem que ser categoria, não, tem que ser sindicato por unicidade sindical, é município, enfim, nós temos ali uma liberdade que não é uma liberdade ampla. E eu acho que com essa evolução tecnológica mais a liberdade sindical, nós teremos aí uma evolução muito grande, além daquilo que já aconteceu. Muito obrigada, Milton, pelas suas impressões aqui. Olha, nós temos pelo menos mais 6 perguntas aqui a serem respondidas, mas acho que nós não teremos tempo. Tem a do Luiz Felipe, que fala sobre a recente decisão da Justiça do Trabalho, que anula uma norma coletiva, que não oferece contrapartida, então aí uma dificuldade, uma tensão, né, que os negociadores precisam ter, e essa problemática toda da interferência do judiciário, né? Temos perguntas da Márcia Jung, temos a Inig, temos aqui o Volney também se manifestando, o doutor José Edson de Oliveira sobre a possibilidade da negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores no que se refere a efetivo lockdown. Quer dizer, afastar ou mitigar as regras do lockdown é um problema, né? Olhem, e manifestações aqui da Lilian, eu acho, são muitas as perguntas, a minha sugestão seria a da gente dirigir a vocês essas perguntas que são interessantes, se vocês permitirem, né, as questões, e eu acho que a gente podia aproveitar antes de fechar para que cada um dissesse aí 2 palavras, né, de um encerramento, uma mensagem, enfim, alguma opinião ali sobre esse tema, né, tão importante aí, uma mensagem de encerramento, eu acho que seria mais oportuno, e aí vocês respondem as perguntas, que são muitas, e o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final. Quem começa? Vamos conversar. João? Pela ordem, o João. Posso começar, sim. Não, eu acho que só, novamente, agradecer ao convite, né, de vocês. Eu acho que passamos aí 1h30 aí, né, conversando. Acho que é um tema super importante, né, e com certeza vão ter outros webinars aí, outros momentos de discussão. E eu acho que uma reflexão que eu faço é que as empresas e as instituições, né, seja sindical, patronais, aí, eu acho que elas têm que ter muito bom senso nesse momento. Acho que é um momento de transição, né? Todos estamos ansiosos para que todos sejam vacinados rapidamente e que a gente volte às nossas rotinas normais. Mas a grande engrenagem do mundo, ela vai demorar para engrenar realmente e voltar numa normalidade. Então, a gente vai ter um momento, né, de transição entre 2021 e 2022. E nesse momento de transição, eu acho que a palavra da vez é bom senso. Então, todos aí eu acho que tem que trabalhar. Eu sei que não é fácil ter bom senso entre ambas as partes, mas eu acho que tanto as empresas quanto os sindicatos têm que trazer informações importantes para ter um consenso, né, e a tomada de decisão sempre em prol da preservação dos empregos. Acho que essa é a mensagem. E outra coisa, eu acho que é importante as empresas manterem a guarda alta nesse momento de pandemia. A gente está vendo aí momentos que abre, fecha, né? Então, assim, em todo esse período aí, as empresas têm que investir muito em prevenção. Acho que o sucesso da gente continuar com a atividade econômica ativa é nós nos prevenirmos dentro e fora do trabalho. Tá? Acho que esse é o meu recado que eu queria deixar para o grupo. Obrigado, Gabriela. Obrigado, pessoal. José Roberto? Bom, da minha... Milton, você...
Da minha parte, eu quero reiterar meus agradecimentos a vocês, né, à Câmara, aos colegas que fizeram par comigo nessa nossa conversa, né, e a minha esperança, de fato, que eu quero compartilhar aqui como mensagem final, seria a pacificação. Né? Eu vejo que a gente precisa, após pandemia, ter uma sociedade pacificada, né? Eu não gosto muito do termo porque ele gera pejoratividade por conta do que aconteceu no passado, mas na falta de outro, eu vou falar ele mesmo. Eu acho que um pacto social, para que a gente pudesse efetivamente construir um caminho dentro da sociedade, seria a melhor das situações. Nós temos, né, oportunidades grandes com a reforma trabalhista, com as entidades sindicais, com as organizações empresariais, enfim, nós temos tudo para conseguir, né, obviamente, numa situação mais à frente de vacina, ter aí uma retomada do crescimento e a evolução das relações do trabalho. Né, tem a história muito conhecida da Alemanha, que é o Plano Hartz, que efetivamente teve, né, um pacto social pós-reforma trabalhista também naquele país, e que fez com que a Alemanha seja a potência que é hoje. Eu acho que o Brasil está precisando dessa pacificação sem polarização e com a ajuda das entidades, sejam elas sindicais, sociais, governamentais e empresariais. É isso que eu espero, e a minha palavra agora é de compartilhamento de uma esperança de que o Brasil seja melhor nesse ponto. Obrigada, Nilton. Doutor José Roberto? Agradecer novamente o convite, a oportunidade. É difícil falar, né? Por último, agradecer por último, mas, enfim, eu acho que a palavra de ordem é negociação. Nós temos que negociar a exaustão. Nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar sindicatos que ainda não entenderam a situação, que ainda não entenderam o momento. Vamos sim. Mas, assim, se a gente não fizer o papel que tem que ser feito, a fatura vem. A fatura vem depois, vem para nós, a fatura vem depois para esses sindicatos também. E negociar sem reservas. O Nilton colocou, o que eu ia colocar em outras palavras, a reforma sindical veio, a gente tem que, nós profissionais da área principalmente, nós temos que valorizar ao máximo a conquista do negociado prevalente sobre o legislado. Eu acho que neste momento de pandemia nós temos até que ousar um pouco mais nesse negociado prevalente sobre o legislado, correr determinados riscos. O Nilton nos desanimou com relação às interpretações e julgamentos aí do judiciário, mas eu acho que a gente tem que continuar teimando, tem que continuar ousando, tem que continuar correndo alguns riscos nessa negociação, porque nós vamos fazer a reforma dessa maneira. A reforma sindical não vai sair, desculpa o Vonei, né? Mas não vai sair na canetada que agrade os dois lados. Nós vamos fazer essa reforma sindical aí na base da negociação. Eu acho que, neste momento, principalmente, os pontos que são importantes para as partes que estão envolvidas na negociação tem que ser levado à exaustão, negociado à exaustão. Esta é a minha mensagem. Muito obrigada, Juliana. Acho que a nossa missão está cumpridíssima, hein? Os nossos palestrantes foram maravilhosos. Você quer falar fazer alguma consideração, Juliana, antes da gente fechar? Porque acho que o Eduardo já está nos dizendo que o nosso tempo acabou. Não, eu queria agradecer também aos nossos convidados, dizer que foi uma aula em diversos aspectos aí, a gente em vários pontos a gente encontra muita insegurança, né, como o Nilton também
ponderou, mas eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ser criativo, né? Num momento extraordinário, a gente tem que ser criativo e trazer mesmo a figura do sindicato para perto da empresa, através de acordos coletivos, para que a gente possa chegar num denominador comum e evitar um mal maior, que são as demissões coletivas, né? Super obrigada a todos e deixar aqui um convite já para todo mundo, que eu e a Gabriela e todo o núcleo de direito do trabalho, a gente já está pensando em outros webinars, os temas são infinitos, a gente está vivendo um momento tão incerto que a gente tem sempre alguma novidade na nossa área, a gente já debateu sobre trabalho remoto, vacinação de funcionários, enfim, a gente já está debatendo o futuro webinar, acompanhe as nossas mídias aí, a mídia da Italcam, que a gente vai estar anunciando em breve também os próximos eventos. Super obrigada aí a todo mundo que ficou com a gente até agora. O nosso presidente aqui na mensagem, o Vicente Bagnoli, elogiou o evento e está nos pedindo realmente que convidemos os palestrantes para outros eventos, para outros debates, que foi muito rico. Olha, muito obrigada a todos, foi muito gentil e trouxe muito enriquecedor. Todos trouxeram muitos elementos que enriqueceram realmente aqui o nosso debate, e eu desejo a todos uma boa noite e que aceitem os nossos próximos convites, que nós certamente faremos. Tá bem? Uma boa noite, obrigada. Legal. Até logo. Pós-pandemia, nós vamos conhecer a Câmara Italiana, hein? É verdade. Círculo italiano, é isso aí. Isso aí, João. Tchau, tchau. Até logo. Abraço, Obrigada. boa noite a todos Um abraço, e se cuidem aí, tá? Tchau, tchau. Obrigada, até logo.